gente! Começando mais uma entrevista aqui do Diário do Rio, dessa vez recebendo Ivânia Martins, pré-candidata a deputada federal pelo Partido Progressistas. Bem-vinda, Ivânia! Obrigada, Larissa, obrigada, Rafael, muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todas as pessoas aí. Bom, para a gente começar, eu queria te perguntar qual a sua principal bandeira como deputada? Qual vai ser a sua principal bandeira caso você seja eleita? Nós precisamos começar com a questão das políticas públicas, né, Larissa, que está muito abandonado. Se você quer fazer uma política de verdade, é necessário a gente olhar muito para esse lado. Então, assim, eu tenho várias pautas, várias bandeiras, projetos, trabalhei muito com projetos, mas se a gente não iniciar com uma política pública séria, a gente não vai conseguir fazer o restante. Então, nós precisamos iniciar aí com essa bandeira de enquadrar de fato a política pública, fazer funcionar de verdade. Ivânia, a gente tem sempre perguntado a quem vem dar entrevista aqui no Diário do Rio, a gente, né, tem feito principalmente entrevistas com candidatos a deputados estaduais, se acham que o poder legislativo, né, fluminense e brasileiro tem piorado nas últimas eleições. Você focando mais na questão federal, na sua opinião, o poder legislativo brasileiro nacional piorou de 2018 para cá, de 2014, enfim, nessas últimas eleições que abrangem tanto o âmbito estadual quanto federal? Ô, Rafael, ficou um pouco, com essa questão da pandemia, né, ter surgido, ficou um pouco, assim, sem saber como o poder legislativo poderia trabalhar. Estou dizendo no âmbito federal, sim, porque a pandemia, quando a pandemia ela chegou, ela impossibilitou muita gente, o governo, né, teve que fazer a parte dele, impossibilitou muitos empresários, impossibilitou a economia, perdemos muitas vidas. Então, assim, fica meio complexo avaliar esses últimos 4 anos exatamente por causa desse vírus que apareceu e que ninguém esperava. Eu não esperava, você não esperava, ninguém esperava. Então fica meio impossibilitado. Sim, eu acredito que muitos poderiam ter feito um pouco mais, acredito. Acredito que nós devíamos ter, no caso, né, infelizmente a corrupção é uma coisa muito complexa e nós precisamos vigiar isso, inclusive no estado do Rio de Janeiro, se não tivesse havido tanta corrupção, eu acredito que possivelmente teríamos mais vidas. É lógico que eu não sou Deus, não estou aqui para julgar ninguém, não sei se estaria vivo ou não, mas se tivesse possivelmente menos corrupção e mais apoio na saúde, possivelmente hoje nós teríamos aí mais vidas, né? Bom, Ivânia, falando sobre a população na hora de votar, né? A gente vê as pessoas pesquisando muito, falando muito sobre o voto no Poder Executivo, e as pessoas acabam deixando o voto no Legislativo um pouco de lado, acabam deixando para decidir em última hora. E eu queria Sim. saber, na sua opinião, né, como fazer para as pessoas terem essa consciência de que o voto no Legislativo também é muito importante e é tão importante quanto o do Executivo? Você tocou numa pauta excelente. O voto no legislativo ele é muito importante, porque se não houver um enquadramento com o legislativo e o executivo e uma fiscalização forte, um trabalho em conjunto, fica meio complexo a caminhada do executivo. Ele pode caminhar em algumas coisas sozinho? Sim, mas se o legislativo, se a gente pegar a pauta e seguir adiante, se a gente conseguir fazer um trabalho onde em prol da população, onde a gente consiga melhorias, fica menos difícil para todos. Então, eu acredito muito que o trabalho legislativo ele é muito importante, muito. Então, assim, eu quero conscientizar a população que eu entendo muito bem que, devido a vários acontecimentos, muitos estão, assim, vou dizer que acredito que desanimado com a política atual, nossa política atual. Mas quando ele deixa de cumprir a obrigação dele,
ele vai estar permitindo que continue essa questão, as questões complexas que vem acontecendo no nosso país, que ainda ontem eu estava conversando com um amigo estrangeiro e disse: o nosso país é um país que é o melhor país, é um país que tem tudo para ser o país mais rico, porque nós temos as melhores exportações, nós trabalhamos das melhores formas, nós temos condições de alimentos que muitos países não têm, e eu posso dizer isso de carteirinha, que eu viajei muito em questão da Europa, conheci muitos outros lugares, em que a gente vê que eu fui num país que a pessoa nunca recebeu lá um mamão, porque não consegue chegar, porque no meio do caminho ele morre, porque a vida dele é curta, né? Então, assim, o nosso país é um país muito rico. O que precisamos, nesse momento, é o que eu falo para a população, é pensar melhor, deixarmos de ser tieter, né? Porque o tietismo ele atrapalha muito e seguir em frente com sim com o seu com a sua seu porque assim a população ela tem o poder decisório e quando ela deixa de ir na urna, quando ela deixa de fazer o seu trabalho ali, né, de cumprir o seu dever, que é um dever da população, ela está deixando na mão dos outros e está deixando o Brasil da forma em que não poderia continuar. E Vânia, agora mudando só rapidamente um pouco a pauta, a gente vê um Brasil hoje muito polarizado, né, entre luta da esquerda com a direita, a gente vê lutando pela presidência do país um cenário bastante politizado hoje entre Lula e Bolsonaro. Então, na sua opinião, como uma pré-candidata a deputada federal, qual deve ser a posição, o posicionamento de um deputado nesse cenário tão politizado como o Brasil atualmente e também o Rio de Janeiro especificamente falando? Olha, eu como pré-candidata, eu acredito que exatamente isso. Nós temos que estudar melhor isso, ver o que aconteceu lá atrás, ver o que está acontecendo agora, avaliar sim e não tomar as dores de nenhum não, porque nós temos, assim, hoje no Brasil a falta de opção, né, para sim, fica difícil falar de quem é o melhor presidente, quem é eu de direita, esquerda, eu não tenho ideologia, eu tenho convicções. Então, assim, se ambos chegar lá e nós conseguirmos, com ambos, fazer um bom trabalho em prol do Brasil, é o que eu acredito. Eu não costumo, seguir essa questão de ideologia. Vou falar agora sobre uma das suas bandeiras, né, que é o combate à violência contra a mulher, ao feminicídio. Eu queria saber o que que você acha que pode ser feito para ajudar nesse combate, né? A gente tem visto os números altíssimos ainda, mesmo já existindo algumas leis. Então, o que que você acha que falta em relação à prevenção desse crime? Pois é, Larissa, falta muita coisa. A primeira delas é o ordenamento urbano, a gente sabe que a segurança pública ela vem dele. E se a segurança pública não tiver conhecimento disso para poder levar até o Poder Judiciário não pode fazer muito. Então é necessário que o governo ele trabalhe mais nessa área para que essas mulheres possam ter condições. Uma das outras coisas, como é que essa mulher vai ter condições, já que muitas delas não têm conhecimento dos direitos, o que existe, onde existe? A gente pode sim implantar uma condição de capacitação, né? A gente pode estar dando palestras sobre essas questões, pode fazer melhorias, né, em várias emendas, projetos de leis que tem aí, que fazem, mas quanto mais fazem, mais mulheres mortas e mulheres agredidas nós estamos tendo. E o que eu costumo falar é que, na verdade, a maioria das mulheres que são agredidas e mortas, elas são negras e da favela. Por quê? Também a falta de desemprego. Falta de desemprego faz muito isso. A mulher ela fica com aquele receio de sair da sua casa, de sair do lar, né? E ela entende assim, e sem saber para onde ir. Então, o que essa mulher precisa? Ela precisa de uma instrução. Quem pode instruir ela? O poder público pode trabalhar sobre isso? Sim, pode trabalhar sobre isso. Quando o poder público trabalhar em cima disso, quando as mulheres entenderem
que a capacidade delas, né, de todas nós, eu falo por mim também, de que nós podemos seguir em frente e que muitas delas também são apegadas à questão do amor. E eu costumo falar que quando tem angústia, tem agressão, que seja ela psicológica, verbal ou física, essa agressão ela já é uma falta de respeito, ali não existe amor, né? Essa mulher. E aí também entra a questão dessa orientação. Então, nós podemos trabalhar muito em cima das mulheres, mas também trabalhar, o governo deve ter um incentivo para essas questões, porque se não tem incentivo, se a segurança pública não trabalhar em cima disso, esses casos não chegam ao Poder Judiciário. E se não chega ao Poder Judiciário, ele não tem como acolher essas mulheres e não tem como conduzir essas mulheres para uma vida melhor, para que evite aí a questão das agressões, seja ela qual for, até chegar o feminicídio. A outra coisa que eu bato muito em cima é que muita gente fala, olha, em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. A gente tem que meter a colher. Eu falo isso há pouco tempo aqui num bairro nobre, né? Um casal começou a brigar e a vizinha ouviu. No primeiro grito que ela ouviu, se ela liga para um número de emergência, possível, será que essa mulher não teria deixado de ser jogada lá do 12º andar, se eu não me engano, não me lembro bem do caso? Será que a emergência não teria a segurança pública já no local antes que isso aconteça? Então, eu acredito que nós devemos meter a colher, sim, nós devemos apoiar essas mulheres, sim, para que a gente minimize, pelo menos minimize, essa questão da agressão e o feminicídio. Antes do Rafael fazer a pergunta dele, só complementando ainda nesse assunto, né? Porque a gente fala muito da violência contra a mulher, do feminicídio, as pessoas já levam a pauta para o sentido da violência, da agressão física, mas a gente sabe que existe também a questão do psicológico, e esse suporte psicológico é muito importante até para que a mulher que é vítima consiga sair dessa situação. Você acha que deveria haver algum tipo de auxílio psicológico para essas vítimas? Você acha que falta algo Sim, nesse sentido também? falta muito. É por isso que eu falo que nós devemos bater na tecla da política pública, não só em uma pauta, mas em várias. Uma das pautas são essas. Se eu pego essa mulher, se eu coloco essa mulher numa sala de aula, capacito ela com uma parceria empresarial, se eu consigo mostrar para essa mulher a capacidade que ela tem, nós também vamos conseguir com que ela tenha respeito na sua casa, possivelmente, muitas vezes, nem precisando perder aí o seu casamento, porque muitas não querem perder, e a gente entende perfeitamente isso. Mas, é assim, também explico para as mulheres que agrediu psicologicamente, fisicamente, verbalmente, qualquer coisa parecida, já agrediu, se ele não tiver caráter, não adianta. Ela pode estar cravejada de ouro. Se a pessoa não tem caráter, não adianta, não bate na mesma tecla. Segue a sua vida. Como que ela vai seguir? Como, Ivânia? Aí você vai me perguntar, como é que eu vou seguir minha vida se eu não tenho aonde morar com os meus filhos? É aí que você vai entrar com o governo, dando um incentivo empresarial e curso, capacitando essas mulheres para aumentar o índice de emprego para elas. Uma mulher com a condição, uma mulher empregada e com seus filhos sendo bem cuidado, ela tem um pouco mais de força de poder pensar melhor e seguir em frente a sua vida e daí deixar de ser agredida. Esse é o pensamento da Ivânia Martins, sim. E, Vânia, uma outra bandeira sua é sobre as crianças com autismo, né? Então, o que você acredita que pode ser feito pelo poder público para ajudar essas crianças, né, e suas respectivas famílias? Vamos lá. Na verdade, a gente fala aí da questão do autismo, porque eu, por ser mãe de um autista, né, a gente fala da questão do autismo. Mas eu acredito que não o autismo, não só o autismo, como todas as deficiências, nós devemos melhorar, porque quando você chega, Rafael, numa vaga de carro, por exemplo,
você tem ali 20 vagas para estacionamento e só uma para deficiente. Aí suponhamos que chega 4 deficientes, né? E aí os outros vão ter que ficar dando o jeito deles para fazer isso. A outra coisa que me fez pensar muito, e isso aconteceu há pouco comigo mesma, eu fui a um determinado shopping, eu fui precisar, ele viu o brinquedo, quer brincar, vai fazer 3 aninhos, e aí, para entrar acompanhante com ele, que não era acompanhante grande, era a minha filha também, de 10 anos, tinha que pagar. Se é deficiente, por que é que eu tenho que pagar para ele ser acompanhado? E também ele pode ir lá ficar sozinho. Ele não tem condição de ficar sozinho. Se ele não tem condição de ficar sozinho, é necessário que a gente bata na tecla de que sim, ele precisa de um acompanhamento. E por que esse acompanhamento tem que pagar para estar ali com ele? Então, a gente também tem que trabalhar essa pauta, não só do autista, mas com todas as deficiências, seja ele de criança e seja ele principalmente idoso, assim, que eu defendo muito e protejo muito, eu acredito que merece muito respeito, porque lutaram para estar até ali. Bom, Ivânia, você é concursada na área de segurança pública, certo? Correto. Eu queria entrar nesse assunto da segurança pública, porque é um assunto que gera muitos debates, né? Tem gente que concorda do que está acontecendo, tem gente que acha que deveria ser feito de outra forma, as ações da segurança pública. Então, eu queria saber o que você acha. Você acha que está sendo efetivo as ações que têm acontecido? Você acha que tem algo que deveria ser mudado, ser modificado em relação às operações, por exemplo? Você tem que me explica qual ação específica, porque na segurança pública tem vários tipos de ações. E aí, qual ação específica que você quer que... Por exemplo, em relação às operações que têm sido feitas em comunidades, em favelas, são pautas que geram muito debate. Como você enxerga isso, como alguém que atua na segurança pública? Bem, nós não podemos, como poder público, fechar os olhos para o crime. Então, você tem que trabalhar. O que eu acredito que deve ter a ver um melhor treinamento, sim, para toda a categoria da segurança pública, todas, eu não vou distinguir nenhuma. E melhores condições. Um exemplo para você, eu não gosto muito quando eu passo aí das linhas da vida, aí, linha amarela, linha vermelha, etc., e vejo uma viatura que a maioria das vezes aqueles 2 pais de família têm que empurrar essa viatura e 2 homens só. Esses 2 homens, eles vão ter que fazer ali 24 horas, dependendo da escala deles, ainda depende da escala, que é uma escala ruim. Quando esses 2 homens estão ali, precisa ficar do lado de fora, outro, né, pelo menos descansar pelo menos 1 hora, porque ninguém é de ferro, né? O ser humano precisa de ter o seu momento de descanso. Ivânia, mas ele fez concurso para isso. Não, ele fez concurso sim para a área de segurança pública, ele está ali em prol do cidadão, para proteger o cidadão, mas ele também não pode, ele tem que defender o cidadão, mas ele também precisa voltar para sua família em condições de. E na maioria das vezes eles são abatidos ali mesmo e não retornam exatamente pela escassez da condição da segurança pública. Então isso me incomoda um pouquinho. E, Vânia, quase que já chegando na reta final da entrevista, o que o eleitor, né, o seu pessoa possivelmente vá votar em você, lembrando que no momento é uma pré-candidatura ainda, né? Mas caso se configure realmente, o que o eleitor poderia esperar do seu trabalho na Câmara dos Deputados em Brasília? Nós temos várias pautas, vários projetos, é o que eu falei com vocês. Não adianta eu bater, embora eu seja da segurança pública, eu bater só na tecla da segurança pública. Então, assim, se eu não bater na tecla da política pública, eu vou continuar com moradores em condições de rua, que alguns sabem o que é, mas alguns por falta de opção ali e a rua lotada, e alguns trazendo insegurança para o cidadão de bem. Eu vou continuar com a questão da deficiência, todos sendo desrespeitados. Eu vou continuar com a questão da segurança pública, eles na escassez. Então, sinceramente, nós temos vários projetos ao chegar em Brasília, inclusive na questão
de construção médica, na questão de construção da saúde, que é uma questão que eu bato muito na tecla, da questão psicológica. Porque quando vocês são jornalistas, vocês também, todos nós temos, o psiquiatra tem problemas psicológicos, porque nós somos seres humanos, nós não somos de ferro. E aí você pega, outro dia eu estava até vendo um cidadão, ele é policial militar, e eu vendo ele ali correndo risco, passando de favelas e fardado, porque ele estava sendo perseguido. Não era mais viável eu ter uma condição de pegar aquele cidadão que ele fez um concurso para ser, né, um servidor público, mas infelizmente algo aconteceu, o psicológico dele não aguentou, porque nós não somos de ferro. Não é mais viável eu pegar ele e levar para um tratamento do que deixar com que ele fique ali correndo risco a todo tempo e perseguindo ele. Então, assim, também é outra das nossas pautas. Então, são várias pautas. Eu gosto muito da cultura também, respeito muito. É uma coisa que nós devemos trabalhar. Sinceramente, nós temos muitos trabalhos pela frente e eu espero que nós possamos, chegando lá, corresponder, porque são muitos trabalhos. Outro trabalho que eu acho, assim, eu tenho uma origem, eu fui nascida e criada em roça. Então, assim, eu fico vendo o estado do Rio de Janeiro, tem interiores em que a agroecologia, a agropecuária, eles são abandonados. E por que eles são abandonados? Sabe porque o estado do Rio de Janeiro? Não, gente, nós podemos fazer com que eles aqui pertinho, traga para os restaurantes, traga para a mesa do carioca comidas saudáveis. Mas aí ele não traz porque ele não tem condição. Porque como é que ele vai fazer? Se ele não tem uma condição, se ele não tem um incentivo do governo, se ele não tem nada disso. Então, Larissa, Rafael, nós temos muito trabalho pela frente. Bom, Ivane, a gente está chegando ao final da entrevista. Vou deixar você dar suas considerações finais, se despedir de quem está assistindo a gente, para a gente poder encerrar aqui. Que pena. Bem, eu deixo aqui o meu recado para toda a população, não importa a idade. Se você pode e cumprir o seu dever nas urnas, para que nós possamos trazer melhorias, principalmente para o estado do Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais bonitas do Brasil, né? E nós temos condições de fazer ela mais bonita do Brasil, e principalmente na questão turística, mas para isso nós precisamos dessas melhorias em que eu disse a vocês, na questão de segurança, ordenamento urbano, a política pública, a questão dos moradores em condições de rua, aqueles que não têm condições de ficar e aqueles que querem ficar, mas trazendo risco à população. Então, assim, esse é o recado que eu deixo para a população. Nós precisamos de deixar, possivelmente muitos não vão gostar da fala que eu vou dizer aqui, mas a maioria das vezes, o que deixa a gente passando por problema durante 4 anos é o nosso tietismo. Se nós chegarmos à conclusão de que nós devemos trabalhar, sim, na questão política de verdade, nós podemos trabalhar uma democracia, sim, nós podemos um respeitar o outro, nós podemos deixar... Olha, eu respeito, tanto faz ideologia direita, tanto faz ideologia esquerda, cada um com a sua ideologia. Mas eu acredito que na hora de trabalhar em prol do cidadão de bem, essa ideologia eles precisam se unir. Eles não precisam ficar na tribuna se batendo um no outro, ao invés de se unir em prol dos projetos de bem para o cidadão. Esse é o meu recado para quem estiver ouvindo aí. E, enfim, eu estou à disposição de todos. Agradeço a você, Larissa, pelo carinho, por estar aqui com a gente. Você, Rafael, muitíssimo obrigado. E estou à disposição de vocês para todos os momentos. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Sim. O Theo não deixa nada passar. Ele pediu para colocar aqui, não sei se vocês seguir lá o Ivânia Martins, que é o Instagram, o Facebook, a página e o Twitter. Tem Ivânia Martins. Quem quiser poder seguir, segue lá,
tá, gente? E quem quiser tirar algumas dúvidas também, eu mesma que respondo, eu não coloco ninguém para responder, não. Sou eu mesma que respondo. Quem quiser tirar dúvida via message ou deixar lá um recado, eu vou lá e vou responder eu mesma, tá? Em qualquer. Não é o Theo que responde, ele está aqui falando. Tá bom? Obrigada, Ivânia. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Lembrando que o Diário do Rio está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado, tanto estadual como federal, e que a gente está entrevistando pessoas de todas as ideologias, de todos os partidos. Então, fica ligado no canal do YouTube, que em breve tem mais entrevistas para você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.